Me pediram para falar sobre escatologia, que é o estudo das coisas futuras. Só que esse é o assunto da teologia que menos tem a minha atenção, por ser mais especulativo, uma vez que a minha teologia é prática. No entanto, existem alguns pontos da escatologia que são importantes e que têm bastante aceitação na academia e que, portanto, nos ajudam a nortear a nossa ação, a nossa prática, a prática da nossa fé no aqui e no agora. E quais pontos são esses? Que Jesus vai voltar e que quando voltar restaurará todas as coisas, e que quando ele voltar todo olho verá. Sim, essa noção de que vai haver uma espécie de arrebatamento secreto é uma interpretação tardia na história e que é fácil de ser refutada, em especial pelo discurso de Jesus de Mateus 24 e 25. Outra coisa importante a respeito da escatologia é que não vai haver sinal da volta de Jesus Cristo. E aí você pode se perguntar, meu Deus, como assim? O discurso de Jesus em Mateus 24 e 25? E a questão é que a gente precisa ver essa passagem dentro do seu contexto. E ela começa lá em Mateus 23, quando Jesus se bate contra os fariseus, contra os mestres da lei, e cria aquele clima tenso. E os discípulos, então, talvez para amenizar essa tensão, chamam a atenção de Jesus para o templo. E aí é quando Jesus diz que o templo vai ser destruído, não vai ficar pedra sobre pedra. E aí os discípulos fazem 3 perguntas para ele, né? Quando essas coisas vão acontecer, ou seja, quando o templo vai ser destruído, qual o sinal dos fins dos tempos e qual o sinal da sua volta? E aí Jesus começa, então, a responder essas questões, certo? E aí é que é o discurso de Mateus 24 e 25. E ele começa a falar, então, sobre a destruição do templo e a perseguição dos judeus, que aconteceu já, né? O templo foi destruído em 70 depois de Cristo, os judeus foram perseguidos, e logo em seguida ele começa a falar sobre os sinais dos fins dos tempos, que são as guerras, terremotos, o amor vai se esfriar e etc. Só que Jesus, quando esteve na Terra, ele inaugurou o fim dos tempos, de forma que nós estamos já há 2000 anos no fim dos tempos. Todos os sinais que ele diz ali são a respeito do fim dos tempos, porque a respeito da volta dele, ele diz que não vai haver sinal. Ele vai voltar de surpresa, né? Que é quando ele conta as parábolas das virgens, dos talentos. O Senhor volta e pega todo mundo de surpresa. O noivo chega, pega inclusive as virgens prudentes de surpresa, tá? Porque não vai haver sinal, vai estar todo mundo, como nos dias de Noé, dando assim casamento, festejando e tudo mais. E de repente ele vai aparecer. Em outro momento ele diz que ele vem como ladrão e que o ladrão não dá sinais de que vai assaltar a casa, tá? Então, a respeito da volta de Jesus, quando as pessoas ficam, olha, pandemia, Jesus está voltando. Não, isso aí é um sinal do fim dos tempos e não da volta de Jesus Cristo, tá? Mas mesmo que nós estejamos errados e vai haver sinal dos fins dos tempos, etc., isso não é importante. Importante, aqui que entra a importância da escatologia para os nossos dias atuais, é que Cristo vai voltar. E quando ele voltar, o que ele vai encontrar a gente fazendo? Né? Enquanto o seu corpo, porque ele, enquanto cabeça, quando esteve na Terra, iniciou o reino e nos deu a incumbência de, enquanto o seu corpo, continuarmos a implantação do reino, de forma que o reino de Deus é agora, mas ainda não. É agora porque Cristo iniciou a implantação enquanto esteve na Terra e nos deu a incumbência de continuarmos, mas ainda não, porque somente com a volta dele é que esse reino vai ser concretizado de forma completa. Mas isso é importante. O que nós estamos fazendo com a nossa fé? A nossa fé é uma fé prática, né? Ou é uma fé morta? É uma fé que acompanha as boas obras para as quais nós fomos criados? Ou é uma fé morta, né? Então, isso que é importante da gente ver com relação à escatologia. Agora, é importante observarmos que o reino de Deus consiste em justiça, paz e alegria, tá? De forma que as nossas obras precisam ser nessa direção, para que exista justiça, paz e alegria. Só é possível haver paz se houver justiça, e só é possível haver alegria se houver paz e justiça, tá? Tanto que Jesus conclui o seu discurso em Mateus 25 falando sobre a justiça, né? Dizendo que ele vai voltar para julgar as nações, e o critério que ele vai utilizar é: quando os pequeninos tiveram fome, vocês deram de comer? Porque eles eram eu, né? Era eu que estava lá na pele deles. Quando eles tiveram sede, vocês deram de beber e etc. Mas Kellen, e o Apocalipse?
O Apocalipse é um livro mais profético para as igrejas daquele tempo, um livro de esperança para aquelas igrejas, do que um tratado escatológico. É claro que existe sim escatologia no livro, fala sobre a volta de Cristo, fala sobre a vitória do bem contra o mal, a vitória de Cristo, a restauração de todas as coisas, a aniquilação do caos, tá? Mas ele é muito mais ali um livro profético de esperança para as igrejas naquele tempo, contra o Império Romano e contra os opressores, tá?